Olá, aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão do XP Resolve com a professora de Biologia, né, a professora Milena. Vamos agora a uma questão da segunda aplicação do Enem de 2022. E a questão disserta sobre o seguinte. O Brasil foi o primeiro país a usar álcool em larga escala como combustível de automóvel. Então, deixa eu destacar aqui. Bom, hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto como gasolina como com álcool, né? Os automóveis, os veículos chamados flex, né? Ou ainda com uma mistura dos dois. No Brasil, o álcool é obtido principalmente do cultivo de quem, ó? Da cana-de-açúcar, razão pela qual classificam como biocombustível. Com essa atitude, contribui-se diretamente para enfim. Então, vamos dar uma dissertadinha a respeito, né, dos biocombustíveis. Gente, os biocombustíveis são, vou escrever aqui rapidinho, biocombustível. Então, o biocombustível é uma fonte de energia considerada o quê? Uma fonte alternativa, certo? Então, essa fonte alternativa de energia, ela busca ser uma proposta para compensar, né, para tentar minimizar a utilização dos chamados combustíveis fósseis, né? Os combustíveis derivados do petróleo, que nós sabemos que estão muito relacionados com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, que estão, né, correlacionados com a questão do aquecimento global, certo? Uma outra vantagem interessante disso aqui é que o biocombustível, gente, ele tem um caráter renovável, certo? Então, é uma fonte de energia renovável, certo? E que apresenta, como já falei, né, um baixo índice de emissão de poluentes para a atmosfera, certo? Então, uma das vantagens seria a redução da emissão, aqui, ó, dos gases de efeito estufa, certo? Então, de onde que a gente obtém esses biocombustíveis? Eles são oriundos, então, oriundo da biomassa, ou seja, da massa corpórea, da massa que forma o corpo de quem, gente? Dos vegetais, né? A principal biomassa é a biomassa vegetal, certo? Então, é uma biomassa não fossilizada. Então, que tipos vegetais? Ele citou aqui a cana, né? Mas, além da cana, se usa também, gente, mamona, se utiliza também milho, se utilizam plantas oleaginosas, tá certo? Esses biocombustíveis, aqui no Brasil, os principais são, vou escrever aqui, ó, os principais biocombustíveis são o etanol, certo? E o chamado biodiesel, tudo bem? O etanol, gente, ele, apesar, né, de sua produção ter sido iniciada na década de 70, devido àquela chamada crise do petróleo, certo? Inicialmente, né, a necessidade de usar o álcool em função dessa crise, certo? Em função do alto preço do Brasil, do barril de petróleo, né, no mercado internacional, fez com que
né, se buscasse uma via alternativa. E aí foi lançado aquele programa chamado Proálcool, né, que é um programa nacional para reduzir os prejuízos econômicos causados pelo alto preço do barril do petróleo. E aí, né, esse combustível aqui, ele passou a ser usado, porém, inicialmente ele tinha muita crítica, né, porque os veículos, né, os automotivos que utilizavam o álcool como a fonte de combustível tinham um péssimo rendimento. Então, inicialmente foi muito difícil, né, a população aderir, e também por conta do etanol causar efeitos corrosivos aos motores, aos carburadores, enfim, às peças, né? E aí, depois que novas tecnologias foram implementadas, hoje a gente tem, né, carros utilizando o álcool, como colocou aqui, até uma mistura dos dois, com uma potência melhor e com menos efeito corrosivo, tá certo? Então, a partir da década dos anos 2000, os projetos de pesquisa sobre a produção do etanol foram mais intensificados e os avanços tecnológicos permitiram, né, essa criação dos motores flex, que tanto aceitavam, né, o álcool como a gasolina. E aí houve uma consolidação melhor, né, uma aceitação melhor da produção, né, e da utilização do álcool, né, do etanol aqui no país, certo? Tudo tranquilo? Bom, esse etanol, ele vem principalmente, né, da cana-de-açúcar e por conta da sua viabilidade do plantio, além também, né, de atender outros interesses econômicos. Lembre que a cana ela não é só para produzir o biocombustível, ela também pode ser utilizada para produção de bebidas, enfim, certo? Já o biodiesel, gente, ele é usado para veículos automotivos mais pesados, né? Tipo caminhão, tipo ônibus, certo? E o consumo no Brasil avançou depois da criação do Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi lá pelo ano de 2004, certo? Então, o Brasil e outras potências mundiais, né, começaram a trabalhar mais na fabricação e esse combustível ele vem mais, como já falei, né, de plantas oleaginosas. Então, a partir da transformação de óleos vegetais, tá certo? Bom, então, como já dito, né, esses biocombustíveis reúnem uma série de vantagens e, né, é isso que o comando da questão está querendo. Como já falei, reduz a emissão de gás de efeito estufa, que vai reduzir, né, o impacto sobre o aquecimento global, certo? O que mais? Diversifica a oferta de combustíveis, né, para a gente não ficar somente dependente de petróleo, que é uma fonte não renovável. Durante a geração, né, desses biocombustíveis, a gente vai ter muitos empregos, né, porque tem desde a plantação, minha gente, lá, né, na fazenda, então desde da parte da agricultura até a parte industrial. Então, na sua cadeia produtiva, a gente vai ter muito mais gente trabalhando. Renováveis, né, como já foi dito, certo? E diminui a dependência em relação a quê? Em relação aos chamados combustíveis fósseis. Tranquilo? Agora, não é só vantagem, né? Também tem as desvantagens, certo? Apesar de ser uma importante alternativa ecológica para combater o GEE, certo? Alguns advogam que esses biocombustíveis não sejam uma fonte de energia tão limpa, certo? Primeiro porque vai ter queima, vai ter combustão. E se tem combustão completa, naturalmente vai liberar CO2, certo? Apesar de que a liberação de CO2 vai ser menor, mas não deixa de liberar,
tá certo? E a outra coisa também, gente, eles também podem eliminar, além de CO2, né, o dióxido de enxofre, ele pode liberar outros gases também que podem comprometer um outro problema ambiental chamado chuva ácida, certo? E outra coisa também, outra crítica que é direcionada aos biocombustíveis, refere-se à questão da produção de sua matéria-prima, tá? Como a gente está falando por exemplo, em etanol e cana, então o que é que a gente sabe? A gente sabe que vai ter um dano ambiental grande, por quê? Porque a gente vai ter uma implementação de uma monocultura. E a monocultura, ela traz consigo o quê, gente? Uma redução da biodiversidade. Então, tem seus prós, mas também tem seu contra, tá certo? Então, no que tange aos problemas ambientais, vai haver um grande desmatamento, né? Isso acaba promovendo um grande desmatamento de faixas florestais para a agricultura dessa matéria-prima, tá certo? E outra, no plano econômico, muitos produtores, eles deixam de cultivar outros produtos para ficar focado, gente, na cultura da cana para a produção de etanol, tá certo? Então, isso acaba beneficiando quem? Isso acaba beneficiando os latifundiários, certo? Bom, mas vamos lá. Então, ele não quer falar sobre a parte ruim, né? Ele quer falar sobre a parte positiva, sobre as vantagens. Então, com essa atitude, né, de usar o biocombustível, a gente vai estar contribuindo diretamente para o quê? Então, a gente vai focar em gases de efeito estufa, gabarito, letra E. Então, diminuição da emissão efetiva de CO2.